Olá pessoal, bom dia. No primeiro vídeo sobre o cultivo de plantas frutíferas em vasos, eu falei sobre os tipos de vasos e substratos mais indicados. Hoje eu vou dar algumas dicas de adubações de manutenção, que são aquelas adubações feitas periodicamente para permitir um bom desenvolvimento e produção das plantas cultivadas em vasos. São utilizados vários tipos de adubos e eu vou abordar alguns deles. Bom, no primeiro vídeo a gente comentou que a gente deve tomar alguns cuidados no cultivo de plantas frutíferas em vasos. Então, o primeiro deles é que a gente utilize vasos com capacidade superior a 40 litros de substrato, como a gente observa aqui do lado esquerdo, e vasos que tenham cerca mais ou menos de, no mínimo, 40 centímetros de diâmetro na parte superior. E que a largura e a altura do vaso sejam mais ou menos semelhantes, para que o vaso tenha uma boa estabilidade, já que a parte aérea da planta vai desenvolver bastante. Outro ponto importante é a gente observar é que geralmente plantas cultivadas em vasos apresentam um sistema radicular bastante superficial. Como os vasos de plantas frutíferas, o ideal é que eles estejam a pleno sol, né, no quintal, no ambiente externo, então a gente deve tomar alguns cuidados para proteger essas raízes que são mais superficial. E a gente vai fazer uma proposta, né, em relação ao uso de biomassa de leguminosa, uma forma de adubação verde em substituição da cobertura morta, como a gente observa na parte de baixo aqui, tá certo? Então, outro ponto importante é a gente não aplicar, principalmente os adubos minerais, muito próximo ao caule da planta, né? A região do coleto. Então, os adubos minerais devem ser colocados um pouco mais afastados, tá certo? Para evitar danos aqui na região do coleto da planta. Então, essa cobertura morta, ou como a gente vai ver daqui a pouco, né, a cobertura com biomassa de leguminosas é bem interessante, né, pelo fato de vai reduzir, né, a perda de água por evaporação e vai reduzir a amplitude térmica também na área superficial do vaso e vai realmente proteger as raízes que são mais superficiais. Bom, a gente comentou no primeiro vídeo que no momento que a gente faz o transplantio da muda para os vasos, que a gente não deve preencher todo o vaso com substrato, mas deixar 5 a 10 centímetros aqui livre até a borda para a gente fazer as adubações necessárias, as irrigações e, no caso, o uso de cobertura morta, tá certo? Então, o ideal é que a gente deixe de 5 a 10 centímetros da borda, mais ou menos. E do lado direito aqui, a gente mostra esse esquema que a gente apresentou no outro vídeo, é que o substrato próximo aqui à região do coleto, ele deve ficar num nível um pouco acima do substrato nas bordas aqui, tá certo? Para evitar que ocorra o acúmulo de água aqui, principalmente depois das adubações, porque pode afetar essa região aqui. Se uma água contendo adubo diluído se acumular nessa região aqui, vai realmente afetar muito a planta, tá certo? E nas laterais, a gente recomenda, né, o uso de biomassa de leguminosa, como a gente vai ver daqui a pouco, em substituição à cobertura morta, tá certo? Então, em vez de colocar casca de pinos ou outro material, a gente pode utilizar uma biomassa produzida no próprio quintal, como a gente observa aqui no meio aqui, né? Que é uma biomassa de guandu, que é picada, né? Deixada à sombra, e depois que ela secar, a gente utiliza ela como cobertura morta. Além de proteger o sistema radicular da planta, evitar a perda excessiva de água por evaporação, ela também vai ajudar na nutrição das plantas, diferente de uma cobertura morta como casca de pinos. Como biomassa, a gente recomenda várias plantas, né? Tanto leguminosas como não leguminosas, tá certo? São plantas utilizadas na adubação verde. Então, a primeira aqui, o guandu,
Então, o guandu é bem interessante, porque é uma planta que produz muita biomassa, então você pode ter uma única planta no quintal e fazendo podas frequentes você vai conseguir bastante biomassa para colocar sobre os seus vasos, tá certo? Outra é o margaridão, que apesar de não ser uma leguminosa, é uma planta que produz muita biomassa, biomassa de boa qualidade, tá certo? E é uma planta que pode ser utilizada também como planta ornamental, tá? É bem interessante também. A outra, a glicídia, que a gente já comentou em vários, né, vídeos, né? É uma planta que produz muita biomassa, uma biomassa rica em nutrientes, tá certo? Então é outra indicada. A outra seria a leucena, que é uma das mais comuns em praticamente todo o Brasil. Então é uma leguminosa muito interessante, com uma biomassa muito rica em nutrientes, mas a leucena tem que tomar um certo cuidado, porque ela produz muitas sementes. Então, apesar das sementes apresentarem dormência, como ela produz muitas sementes, as sementes vão germinando ao longo dos anos, dos meses, né? E podem infestar completamente uma área. Então, um dos segredos do manejo da leucena é você fazer podas frequentes. Se você fizer podas frequentes, não vai haver produção de vagem nem produção de sementes. Então, não vai haver perigo dela alastrar numa região, né? Tá certo? Então, o segredo é fazer podas frequentes. E a leucena produz muita biomassa, tanto no verão como no inverno. Então, é bem interessante. Outra planta também bem interessante seria o uso de girassol, né? Então, você pode plantar algumas plantas de girassol no quintal, como planta ornamental, e quando ela iniciar o processo de senescência, você pica a biomassa, deixa secar e utiliza na cobertura, tá certo? Então, essa é a estratégia indicada, né, para plantas frutíferas cujo vaso tem uma área superficial muito grande, né? Então, em vez de utilizar a cobertura morta tradicional, você utilizaria a biomassa de leguminosa. Como essas biomassas são mais ricas em nutrientes, elas vão ser decompostas pelos micro-organismos num período bem rápido. Mas se você armazenar e tiver, né, essa biomassa armazenada, você vai repondo essa biomassa e, além dela proteger, ela vai realmente nutrir, né, as plantas e você vai diminuir a necessidade de adubações com adubos orgânicos e minerais, tá certo? Então, essa cobertura vai reduzir a perda de água por evaporação, reduzir a temperatura na superfície do vaso e proteger as raízes também, tá certo? Então, eu considero uma estratégia bem interessante. Bom, com relação aos adubos propriamente ditos, indicados para adubações de cobertura, são vários, tá certo? E qual o período que eu devo fazer essas adubações? Em plantas frutíferas que apresentam um certo período de dormência entre maio e julho, mais ou menos, que são a acerola, os citros de um modo geral, geralmente as fruteiras tropicais, né? A mangueira e outras, o ideal é a gente fazer essas adubações de cobertura de agosto a abril, que é o período de crescimento vegetativo e de produção das plantas. Mas, se for numa região mais quente, você produzir, vamos supor, cultivar mamoeiro, né, em vaso, como é uma planta de crescimento contínuo e que produz frutos ao longo de todo o ano, essas adubações devem ser realizadas ao longo de todo o ano também. Então, depende da espécie que está sendo cultivada, tá certo? Com relação aos adubos, um adubo mineral muito indicado é a formulação 10-10-10, que a gente vai comentar daqui a pouco sobre as qualidades desse adubo, né? E a indicação é de 1 grama por litro de substrato a cada 45 dias. Então, vamos supor, se eu tenho um vaso de 40 litros de substrato, seriam 40 gramas, né, da formulação a cada 45 dias. Composto orgânico e esterco de animais curtidos, cerca de 25 gramas por litro de substrato a cada 45 dias. Com relação aos estercos animais curtidos, a gente no primeiro vídeo sobre
o preparo de substrato, a gente não indicou os estercos animais curtidos, né? E sim o composto orgânico, pelo fato dele liberar os nutrientes muito rápido, não permitir, né, uma boa estruturação do substrato, mas neste caso, em adubações de cobertura, os estercos animais curtidos são bem interessantes, porque eles liberam os nutrientes mais rapidamente, então ele vai liberar os nutrientes mais rapidamente para a solução do solo. Então, é uma ferramenta bem interessante. O bocashi também, tá certo? Que é um adubo orgânico de liberação rápida de nutrientes, pelo fato dele não passar por processo, né, de umificação como o composto orgânico. Então, uma quantidade menor, 2 gramas por litro de substrato, tá certo? O ideal é que você utilize o composto ou esterco associado ao bocashi. Então, essa combinação aqui é muito interessante, tá certo? E utilizando a biomassa de leguminosas como forração do vaso, como a gente viu anteriormente. Então, se a gente fizer essa adubação orgânica junto com essa adubação mineral, com certeza você vai ter uma resposta muito boa das plantas de um modo geral, tá certo? Bom, com relação ao adubo 10-10-10, ele é muito interessante pelo fato dele ser um adubo menos concentrado. Então, se a gente observar aqui na parte de baixo dos slides, né? Então, um adubo que apresenta 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. Além disso, ele apresenta, né, também 5,4% de cálcio, 2,5% de magnésio e 1% de enxofre. Então, além do nitrogênio, fósforo e potássio, ele também é fonte de cálcio, magnésio e enxofre. Então, é um adubo muito interessante para vaso. Então, a gente chama ele de um adubo multiuso. Ele é usado para cultivo de plantas ornamentais em vaso, plantas frutíferas, hortaliças também em vaso, então ele é bem interessante. Mas como é um adubo mineral e é um adubo bem mais concentrado do que os adubos orgânicos, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. Então a gente recomenda cerca de 1 grama só por litro de substrato a cada 45 dias. No caso de plantas frutíferas, né, que apresentam um certo período de repouso. Se for plantas ornamentais, praticamente ao longo de todo o ano você vai fazer essas adubações de cobertura, tá certo? A gente tem que tomar o cuidado que o excesso de adubações pode provocar salinização do substrato e prejudicar o desenvolvimento de qualquer planta, de um modo geral, tá certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E não aplicar o adubo muito próximo das plantas, né? Como a gente já comentou, mas sim um pouco mais afastado. E no caso de adubação de vasos, o ideal é a gente fazer uma combinação de adubação mineral com adubação orgânica, tá certo? Para a gente ter fonte de macro e de vários micronutrientes também. Então, o ideal é fazer essa associação, que nem a gente comentou anteriormente, né? Utilizar um pouco de composto, um pouco de esterco de animais, complementar com um adubo mineral, no caso aqui o 10-10-10. Então, a gente fazendo essa combinação, fazendo essa rotação de adubos, com certeza as plantas vão responder muito bem. Bom, com relação a adubações foliares, também é bem interessante, principalmente no período de crescimento vegetativo das plantas, tá certo? Se a planta está liberando folhas novas, então a gente pode e deve fazer essas adubações foliares, né? Uma vez que o sistema radicular das plantas cultivadas em vasos ele é bastante limitado, então essas adubações foliares também vão ajudar bastante. Então, uma das estratégias que eu recomendo é o uso de calda de bocashi, a 1%, uma vez por mês. Por que o bocashi, né? Porque o bocashi é um adubo orgânico mais concentrado em nutrientes, de liberação rápida dos nutrientes, tá certo? E em função do processo ocorre uma fermentação muito intensa durante ali 5, 7 dias de produção do bocashi, e essa fermentação dos micro-organismos ali em cima dos materiais, ocorre a produção de várias substâncias que são benéficas às plantas. Então, além dos macros e micronutrientes,
ele também vai ser fonte de alguns hormônios vegetais, algumas substâncias que são importantes, né, para uma resistência maior das plantas. Então, é bem interessante. Então, 1% seria 10 gramas de bocashi por litro de água. Então, como que é feito isso? A gente deve colocar o bocashi numa trouxinha de pano ou dentro de uma meia, né? E fechar essa meia e colocar essa trouxinha de pano ou a meia que contém o bocashi imersa em água por 24 horas. Deu 24 horas, você tira o bocashi dali. Se tiver algum resíduo ali, você passa esse material num pano novamente e coloca num pulverizador e pulveriza a parte aérea da planta, tá certo? E a borra, né, o remanescente do bocashi, ele é aplicado na superfície do vaso ali junto com os outros adubos, tá certo? Então é outra estratégia bem interessante também. E no caso de ocorrência de alguma doença foliar, e como a gente já recomendou, né, no vídeo anterior, que o ideal é a gente todo ano fazer algumas podas de contenção da parte aérea da planta, logo após a poda a gente recomenda o uso também de calda bordaleza a 0,5%, tá certo? Então, tanto em relação à produção de bocashi como à produção de calda bordaleza, existem vídeos no canal, vocês podem assistir esses vídeos, né? E se tiver alguma dúvida, deixem lá no canal que eu vou responder. Bom, outro ponto muito importante no caso de cultivo de plantas em vaso é a irrigação, que é um desafio muito grande, né? Porque como o volume de substrato ele é restrito, e dependendo do tamanho da planta, a falta e o excesso de água é uma linha muito tênue. No mesmo momento que você tem excesso, se a planta tiver um porte maior, tiver uma transpiração muito intensa em função do clima, esse substrato pode secar com muita rapidez. Então é um desafio muito grande. Então, geralmente na primavera e verão, no caso de plantas frutíferas que tem um volume maior de substrato no vaso, a gente recomenda irrigações praticamente diariamente, tá certo? Porque a planta ela está muito ativa, ela está tendo um crescimento vegetativo intenso, está tendo uma transpiração intensa, então a reposição de umidade e ela está também exposta no ambiente de pleno sol. Então a gente tem que entender isso, né? As plantas ornamentais geralmente ficam num ambiente mais protegido, com menor capacidade de perda de umidade. Geralmente os vasos são menores, né? Então muitas vezes não tem nem necessidade da gente fazer cobertura morta em plantas ornamentais. Mas no caso de plantas frutíferas que são expostas, né, ao sol, ao vento, né? Então a gente tem que tomar mais cuidado. E no outono e inverno, né, cerca de 2 vezes por semana, porque a planta ela entra em um certo período de repouso, né? Tá certo? Mas a gente tem que verificar isso diariamente para ver se está com excesso, com falta. Essa vigilância tem que ser constante, tá certo? Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a perda de umidade é em função da evapotranspiração. Então, é a evaporação em função das condições climáticas, né? Do solo ali, do substrato e a transpiração da planta. E quanto maior a planta, quanto maior a parte aérea da planta, maior a transpiração, maior a perda de água. Então, uma planta adulta, em um vaso relativamente pequena, praticamente a irrigação tem que ser diária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, como a gente comentou no vídeo anterior, a gente precisa de ter um substrato bem poroso, com estrutura muito boa para permitir uma boa drenagem, porque a água parada, né, ela é muito prejudicial também às plantas, tá certo? Mas se a gente deixar o substrato seco por um período maior de tempo, também tanto o excesso como a falta vai afetar, vai provocar um estresse na planta e vai afetar muito a fisiologia da planta, tá certo? Então, um ponto importante, uma dica, né, é a gente utilizar, né, um espeto, uma varinha de bambu para verificar a umidade do substrato, como a gente observa aqui
a parte de baixo da lâmina aqui. E nesse caso, a gente vai introduzir essa varinha, né, no substrato, e se ela, o ideal é que o substrato esteja mais fofo, né, mais poroso, que é o ideal, né, e a gente introduzindo essa varinha de bambu, se ela sair limpa, né, significa que está faltando umidade. Se ela sair suja, né, significa que tem umidade suficiente. Então a gente tem, essa é uma dica, né? Mas ao longo do tempo a gente vai tendo, né, uma noção muito clara, né, se a gente precisa irrigar ou não. É muito em termos de observação da planta, tá certo? Mas tanto a falta como o excesso, ela é muito prejudicial para as plantas, tá certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, é um tema, né, bem que com certeza as pessoas têm dúvida, porque cultivam uma determinada planta em vaso e essa planta não vai bem, acaba morrendo e muitas vezes a pessoa fica sem saber o que realmente aconteceu. Então, se tiver algum caso desse, se quiser deixar lá no canal, eu irei responder com o maior prazer. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.